Finalmente, as automações de database suportam o uso de fórmulas para definição aqui de ações. E isso permite que, por exemplo, eu defina 2 métodos para fazer gestão de tarefas recorrentes. Em um deles, eu vou simplesmente reaproveitar a página, de uma tarefa, alterando a sua data. Eu já mostrei alguns métodos aqui de como fazer isso antes mesmo, dessa automação permitir. Lembrando que as automações de base de dados, elas são um recurso pago. Então, aqui no método 1, a gente vai definir uma frequência, de repetição dessa tarefa. E quando a gente atualizar esse status, para concluído, a gente vai ter aqui uma nova data de realização e, consequentemente, esse status vai ser atualizado para não iniciado e a gente poder reaproveitar esse registro da tarefa. Da mesma forma, em uma frequência semanal ou em uma frequência também diária. A gente pode adicionar filtros para visualizar só o que for pendente, aí a gente não vai precisar ver aqui esse delay, pequeno delay, da automação sendo executada. E no caso de tarefas em que a gente não tem uma recorrência definida, eu marquei aqui com essa tag uma vez, simplesmente esse status vai ser atualizado e nada vai acontecer com essa data. A gente vai poder simplesmente visualizar aqui só o que a gente tem de pendente. Já no método 2, eu vou também definir aqui esse filtro para a gente visualizar só o que está pendente. A ideia aqui é criar um novo registro da tarefa para que a gente possa manter, o status das tarefas já concluídas. Então, nessa tarefa diária, por exemplo, quando eu marcá-la como concluída, a tarefa C, ela vai sumir daqui, mas vai ser criada, uma nova página da tarefa C com a data do dia seguinte. Da mesma forma, em uma recorrência semanal e também em uma recorrência mensal. Tarefas A e B vão ser criadas aqui com novas datas. E no caso da tarefa que a gente não quer que seja recorrente, ela vai simplesmente ser concluída totalmente. Então, são 2 estratégias interessantes aqui para a gente começar a conhecer esse recurso, de fórmulas nas automações. Mas lembre-se que a automação de database é um recurso pago. Então, quem tem um plano gratuito não vai poder criar essas automações, mas ao duplicar um template em que as automações estão definidas, vocês vão poder usufruir delas tranquilamente. E por isso que eu vou deixar esse template aqui disponível lá na wiki do canal para os membros poderem utilizar. Vou começar criando uma base de dados do zero e definindo aqui as propriedades que serão necessárias. Vocês vão poder aproveitar uma base de dados que vocês já tenham aí, desde que a gente tenha as propriedades mínimas necessárias aqui para esse sistema funcionar. Então, a gente vai precisar de uma propriedade do tipo data, propriedade status e uma propriedade do tipo seleção para a gente identificar a frequência da recorrência. Então, eu vou criar aqui algumas tags, como por exemplo, um X para representar uma tarefa que a gente não vai precisar ativar a recorrência, a gente só vai realizá-la uma vez, diária, para recorrência semanal e mensal. Vou configurar só essas aqui, mas adaptações podem ser feitas para atender ainda outros casos. Pronto, vou definir aqui algumas tarefas, vou definir essa frequência para cada uma delas, para a gente ter aqui como exemplo de cada caso, e também vou definir a data aqui todas para este dia, para a gente ter esse referencial. Vou ocultar o título, daqui a gente já pode configurar a nossa automação. E a gente pode fazer isso tanto clicando nesse ícone aqui, do raio, quanto também aqui nos 3 pontinhos, selecionando aqui automações. Já abre essa tela para a gente poder configurar. Então aqui eu vou nomeá-la tarefas recorrentes. E o nosso gatilho vai ser considerar que a frequência está definida para qualquer uma dessas opções, essa de uma vez não será necessária para ativar a automação, e ainda quando o status for definido como concluído. E aqui na ação é que vai ser interessante, porque a gente vai precisar definir uma nova data, para essa tarefa, e para isso a gente vai utilizar aqui o campo de fórmula personalizada para a gente definir as condições que a gente quer que essa data seja definida. Então, a gente tem aqui algumas propriedades relacionadas justamente a esse acionamento da automação, e a partir disso a gente vai conseguir extrair as propriedades também da base de dados. Então, para que eu possa acessar aqui a propriedade data, e definir uma automação e definir um cálculo aqui para ela, eu vou precisar selecionar a página de gatilho, o ponto, e agora sim eu vejo todas as propriedades. Vou selecionar aqui data, porque o que eu vou querer é utilizar a função dateAdd para adicionar dias a essa minha data inicial da tarefa. Então, eu vou aqui dentro do parêntese, dar um Shift Enter, para a gente ter aqui um espaço, onde eu vou agora definir um ifs, para a gente poder
configurar cada uma das condições, né, da frequência. Então vamos lá, vou organizar aqui dando mais um espaço e vou selecionar a página de gatilho, o ponto, para agora acessar a propriedade frequência. Então quando a frequência for igual à diária, esse meu dateAdd ele vai adicionar apenas um dia a essa minha data inicial. Mas se essa frequência for igual a semanal, então eu quero que ele adicione 7 dias. E por último, se essa frequência for mensal, eu quero que ele adicione 30 dias. E aí, ó, esse parêntese é o do ifs. Então aqui ao final é que eu vou adicionar aqui o days, né, que faz parte aqui da sintaxe da função dateAdd, né? Ela permite que a gente possa selecionar uma data, que é essa data aqui, definir a quantidade e em seguida o formato, que nesse caso é dias. Vou salvar. Além dessa automação configurar essa nova data, eu quero que ela altere o status para não iniciada novamente, né? E aí essa tarefa vai ficar disponível para mim, para eu poder realizá-la novamente e marcar como concluída. E pronto. Vou criar essa automação. Esse ícone ficou azul, indicando que tem uma automação ativa. Quando eu atualizar o status, por exemplo, da diária para concluído, a nossa data vai ter aqui um acréscimo de um dia e o status voltou a ser não iniciada. É interessante a gente visualizar isso na visualização de calendário, mas aí eu vou exemplificar aqui para a gente ver essa automação acontecendo, né? Porque a ideia é que a gente tenha um filtro para visualizar apenas o que não está concluído, então essa tarefa ela vai sumir logo do nosso campo de visão e aí a automação vai acontecer sem nem parecer que tem um delay aí de alguns segundos. Enquanto aqui, para essa condição em que simplesmente a frequência é uma vez, a data não vai ser alterada, nem o status. Então eu vou duplicar essa visualização para que ela seja do tipo calendário e a gente vai visualizar isso melhor aqui. Vou só definir para que todas sejam dia 30 novamente, bem como aqui o status, todas não iniciada. Vou adicionar um filtro para que eu possa visualizar apenas as tarefas pendentes, então não é concluída. Vou deixar também visível aqui a frequência só para a gente poder verificar, mas isso não precisa estar visível, né, no nosso dia a dia. A tarefa com a frequência diária, quando eu marcá-la como concluída, ela já sumiu e vai aparecer aqui no dia seguinte. Semanal da mesma forma, quando eu alterar o status, ela some e depois aparece na semana seguinte. Mensal também. E a última vai simplesmente sumir, porque o status é concluído, ela não vai ter o status alterado e pronto. E aí a gente vai fazer essa gestão tranquilamente. No caso dessa visualização de calendário especificamente, a gente precisa abrir a página, né, para alterar o status. Então pode ser interessante a gente criar um botão só para fazer essa alteração de forma rápida. Então aqui marcar como concluída. E aí esse botão, né, ao ser clicado, ele vai simplesmente editar a propriedade status para concluída. E aí aqui eu vou deixar apenas o botão visível, né? Que aí eu posso colocar um nome nesse botão, um emoji, por exemplo. Pronto, e aí vai ficar dessa forma. Tarefa A sumiu, tarefa B sumiu, tarefa C sumiu e tarefa D também. Então a tarefa A já apareceu aqui, ó, mensal, a B semanal, a C diária, né? E a outra já nem apareceu mais. Então fica bem tranquilo também, inclusive se a gente tiver um filtro para visualizar só as tarefas dessa semana, por exemplo. Então, só as tarefas dessa semana que estão pendentes, né? O status não é concluído. Então, quando eu clicar aqui, eu der o check na mensal, ela já vai sair, né? E não vai voltar para cá, porque eu estou vendo só as tarefas para esta semana. A semanal também não. Essa de uma vez, ela vai sumir. E a diária, ela some, mas volta, porque a gente tem aí essa tarefa novamente para ser realizada amanhã. Então, nesse método, a gente está reaproveitando nessa página das tarefas recorrentes para não precisar criar novas páginas nessa base de dados. Mas se a intenção é criar também um novo registro, a gente também pode fazer isso. Então, para que a gente possa criar um novo registro daquela mesma tarefa, né, e assim salvar o histórico das que a gente concluiu, a gente vai criar uma nova automação. Agora eu vou chamar aqui de novas tarefas recorrentes
E novamente, o gatilho vai ser a frequência definida para qualquer uma dessas opções, né? E também quando o status for marcado como concluído. Então, a ação vai ser adicionar uma página a essa minha base de dados de tarefas, né, que é o método 2 aqui. E as fórmulas a gente vai poder utilizar também no tipo de propriedade título. Então, aqui vou definir como fórmula para que ele pegue o mesmo título da tarefa, né, que serviu aqui de gatilho para essa automação. Então, a página de gatilho, eu vou pegar aqui o seu nome e pronto. Isso já define que esse nome vai ser igual ao da página gatilho. As outras propriedades, né? A frequência, eu também quero que a frequência seja igual, então eu vou também poder adicionar aqui essa fórmula personalizada. Então, página gatilho, frequência, também eu quero que seja a mesma. O status, eu vou querer que seja não iniciada, né, para essa minha nova tarefa. E a data, aqui é que a gente vai configurar também uma fórmula personalizada. E ela vai seguir a mesma lógica da fórmula que a gente configurou para o método 1. Então, eu vou pegar a data da página de gatilho e vou utilizar a função dateAdd também. Então, novamente, vou adicionar aqui um ifs e vou selecionar a página de gatilho, a sua frequência, quando ela for diária, eu vou querer somar 1. Vou copiar isso aqui, colar aqui embaixo, só ajustar aqui o espaçamento. Quando for semanal, somar 7. E aqui embaixo, quando for mensal, somar 30 e definir aqui, né, que tudo isso em dias. Vou salvar e pronto. Nossa automação de tarefas recorrentes está pronta. No caso, se a gente for configurar essas duas automações na mesma base de dados, a gente vai precisar pausar uma delas para poder utilizar a outra, né? Porque as duas têm aí propostas diferentes, né? Agora, quando eu marcar como concluída, eu vou trazer o status de volta para cá para a gente visualizar. Então, essa tarefa aqui que é diária, eu vou marcar como concluída. Ela deve ser marcada como concluída, mas uma outra deve ser criada aqui, tarefa C, com a data do dia seguinte. E justamente é isso que a gente tem aqui. E isso vai valer também para as demais frequências, né? Então, 29 de novembro, tarefa A. A gente vai ter 29 de dezembro também, tarefa A, né? Seguindo aqui essa mesma lógica. E para a frequência única, simplesmente vai ser marcada como concluída. Da mesma forma, a gente vai poder visualizar no calendário, né, apenas as tarefas não concluídas, fazer essa atualização aqui dando check. Então, aqui deu check na tarefa C e já foi adicionada uma nova no dia seguinte. Então, eu consigo manter o histórico dessa forma. Para quem tem conta gratuita, né, e gostaria de utilizar esse recurso, eu vou postar um vídeo lá na comunidade de membros mostrando como fazer isso, utilizando a propriedade botão, que é gratuita e que também está suportando aqui para as ações, né, a definição de fórmulas personalizadas. Então vai ser bem interessante também, que vocês vão poder adaptar a outros contextos da sua organização no Notion. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Comentem suas dúvidas, suas ideias, como esses métodos podem ser implementados para aprimorar, né, o seu sistema de organização no Notion. Curte o vídeo se ele foi útil e até o próximo.